Calise, eu vou começar com o texto do Revelino, tá bom? E aí depois a gente passa para o que a gente vai estar conversando agora, tá? Que é sobre a tecnodocência e os MEIDs, ok? Você congelou para mim, eu não sei se eu congelei para você. Ok, Calisa? Eita. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar na gravação aqui, depois se você perder essa primeira parte, não tem problema, você olha no vídeo, né? Porque às vezes o que eu falo para o Rivelino é interessante você saber também, porque ajuda, né? Um ajuda o outro. Ok, então vamos lá, eu vi que a Calisa saiu, mas eu vou continuar aqui, vamos lá. Rivelino, meu querido, eu vi o seu material anterior, tá certo? E achei que ficou muito bom, né? Os textos que você marcou em azul ficaram muito legais. Eu fiz apenas pequenas modificações, tá certo? Depois, se você quiser ver, você olha no histórico. E eu deixei só uma perguntinha aqui, porque é uma coisa que vocês precisam tomar o cuidado quando vocês estiverem escrevendo o resultado de pesquisa de outras pessoas, né? Então, segundo Azevedo et al., a produção de jogos nas aulas de matemática apresentam bons resultados. Eu perguntei, o que são bons resultados de fato? Né? Que ganho houve em relação aos conteúdos matemáticos estudados para o Azevedo et al., tá bom? Então, quando vocês trouxerem as respostas assim dos resultados de algumas pessoas, de pesquisadores, vocês trazem o que realmente foi constatado naquele material, tá certo? Naquela pesquisa. Isso é muito importante, porque quando a gente fala bons resultados, fica muito amplo, muito geral, a gente não sabe o que isso significa de fato, tá certo? Então precisa trazer os elementos que estão relacionados com esse material. Calisa, você conseguiu voltar? Consegui. Caiu o Wi-Fi, aí eu roteei do celular para o computador. Ok, não tem problema. Eu vou continuar aqui, que eu estou trabalhando com o material do Tá Rivelino, tá bom. bom? Então, deixa eu aumentar aqui só um pouquinho. Então, pronto, né? A gente ficou de fazer a ontologia do construcionismo e eu deixei marcado aqui alguns elementos, tá certo? Por exemplo, existem 5 dimensões que norteiam a concepção construcionista, tá certo? Então, tem um plural aqui que não deveria ter e o construcionista deveria vir com letra maiúscula, tá? Então, já estou fazendo a alteração aqui, não tem problema. Toda vida que você escrever sobre construcionismo vai ter que ser com letra maiúscula. Aí pronto, teve uma situação aqui que o Maltemp, ele foi citado em 3 momentos, mais um com o ano de 2004, outro com o ano de 2000 e o outro lá embaixo com 2012, se não me engano, tá certo? Então, eu deixei um recadinho aqui, dizendo assim, ó, preciso ver a data correta, tá certo? Do Maltemp, a não ser que você esteja trabalhando com alguns trabalhos de Maltemp, pode ser, né? E aí você coloca exatamente o ano de cada um, assim, mesmo que seja um ano variado como esse que você apresentou, tá certo? Ou então que existam mais autores Maltemp. Então, existe o João Maltemp e a Ana Maltemp, tá certo? Então, são obras diferentes, não tem problema, tá certo? O fato é que, será que é isso mesmo? Então, eu fiquei na dúvida e é bom que você olhe para poder esclarecer isso também, né? Se eu tive dúvida, pode ser que tenha dado algum problema, tá bom? Então, tem um trecho aqui, que é esse aqui, mostrando o construcionismo até tradicional. Essa construção que você escreveu, para mim, ficou confusa, eu não entendi exatamente o que você queria dizer aqui. Então, eu estou pedindo para você reconstruir essa escrita, especificamente desse trecho aqui, tá? Que está vinculado a esse e a esse aqui. É esse comentário, tá bom? Pronto, aqui, ó, mau tempo de novo, né, 2012. Lembra que não é o aprendizado, é a aprendizagem. Mas, professora, mau tempo escreveu o aprendizado. Assim, tipo, problema dele. Tá certo? É a aprendizagem sempre para nós, tá? Então, eu vou deixar aqui para você corrigir. A aprendizagem na matemática, na visão construcionista, olha, visão é uma palavra que a gente deve abolir do nosso dicionário, tá certo? A gente não deve utilizar essa palavra porque é uma palavra que vem muito da gíria, tá bom?
Então, aqui é na concepção construcionista, né? Qualquer outra coisa, menos visão, tá bom? Então, estou trocando aqui, já fazendo a alteração. Ok. Aí, vamos lá. Pronto. Bem aqui, você trouxe metade do provérbio do Papert, né? Do provérbio africano, né? Então, coloquei assim. Aqui, ou você cita o provérbio de fato, ou então você retira o termo peixe, porque do jeito que você colocou, ele ficou fora de contexto e aí fica sem sentido, tá bom? A gente precisa ficar pensando, que peixe é esse, né? Só faz sentido lá no provérbio, tá bom? Bom, aqui você colocou página, mas não colocou aspas. Então, eu pressuponho que você não fez uma citação direta. Então, se você não fez uma citação direta, não precisa de página. Mas, não, professor, eu fiz sim. Então, coloca as aspas, tá certo? Onde começa, onde termina. Pronto. Aqui é uma ideia que a gente vai precisar trabalhar na nossa cabeça, tá certo? Principalmente dentro de uma perspectiva construcionista. Que você tinha colocado assim, ó. No construcionismo, as crianças aprendem descobrindo por si mesmas o conhecimento de que precisam. O educador é apenas um mediador. O educador não é apenas um mediador, tá certo? Então, assim, colocar que ele é apenas um mediador, na minha compreensão como leitora e como pesquisadora, é assim, não preciso muito do professor. Muito pelo contrário, a gente precisa muito desse professor, desse educador, tá bom? E aí eu acrescentei isso aqui, ó. O educador é um mediador com a incumbência de desafiar, provocar o intelecto dos alunos para avançarem no processo de aprendizagem. Daí a necessidade de estar bem preparado teoricamente, com estudos aprofundados sobre matemática e sobre os aspectos da docência, tá bom? Então eu acrescentei isso aqui, que é para a gente encher a bola do professor, que é uma pessoa muito importante, e a gente não pode dizer que ele é apenas isso ou apenas aquilo. Tá bom? Então, estou tirando aqui o marcadinho de amarelo, o texto é nosso, tá? Então, fique tranquilo. Uma das invenções que privilegiam a aprendizagem da matemática, além dos mundos escolares, é a construção de games. Aí, vamos trocar games por jogos, tá certo? Porque aqui, pois, são criadas situações, tá certo? Então, é uma voz passiva, analítica, muito chique isso. Aí, a gente tem que colocar direitinho do ponto de vista do português, tá? Então, jogos. Pronto. Uma coisa importante, aqui, que eu marquei de amarelo. Quando a gente vai falar da BNCC, a gente fala a BNCC Brasil e a BNCC de 2018, tá certo? Não 2017. Então, ao invés de você colocar assim, ó, Brasil apresenta alguns elementos. Não, quem apresenta os elementos são a BNCC, né? É a BNCC. E aí a gente coloca, desse jeitinho que eu coloquei aqui, ó. A BNCC indica que o aluno deve ser encorajado a pensar. E a BNCC Brasil 2018, tá certo? Não é o Brasil que pensa, não. É a BNCC. Embora a BNCC não pense, são as pessoas que escreveram que pensam, né? Pronto. E aqui no final eu coloquei assim, ó. Dessa forma, as ideias preconizadas por Papert corroboram os aspectos apresentados pela BNCC em prol do desenvolvimento de uma aprendizagem mais significativa para os alunos, pautada na construção do conhecimento. Então, eu fiz esse parágrafo final para fazer uma correlação entre o Papert e a BNCC e assim a gente fecha com chave de ouro, tá certo? Então, tá aqui, vou tirar o amarelo também e incorpora isso aí no seu texto, tá certo? E pronto, e acabou. Eu falei assim, meu Deus, vamos para o próximo. Não, a gente vai para o próximo agora com as explicações, tá certo? Então, qualquer dúvida, Rivelina, que você tiver em relação ao texto, você me manda um WhatsApp que eu estou dando feedback para você assim que puder, tá bom? Calisa, meu anjo, você está aí? Tô aqui. Okay. Tudo atento. Ótimo. Então, tudo que eu falei para o Rivelino serve para você também, né? Então, só quando você for escrever... Eu fiquei só com uma dúvida. Fiquei com uma dúvida. Eu não sei se a senhora chegou a falar na hora que eu tinha caído, mas lá no comecinho do texto do Rivelino, que ele coloca uma PUD mais ou menos ali. Maia, acho que a PUD e o Papert, alguma coisa assim. Mota, isso. Maia não, Mota. Isso. E aí, coloca a data do livro, a data original, né? Acho que é da primeira edição.
tem problema a gente colocar o da primeira edição, ou pode ser... Porque assim, eu não estou acessando diretamente o livro, né? A não ser para o capítulo que você tinha disponibilizado e tudo mais. Então, nesse caso, o que é melhor que seja feito? Eu boto daquela estrutura similar, que eu fiquei com essa dúvida para o meu também. Aí opa! Certo, tá bom. Aquele material que está sendo acessado pelo Mota, né? Eu tenho esse material porque o Giovanni, que é um orientando que veio antes de vocês, conseguiu esse material e me deu. E aí eu posso colocar na sua pasta, ou na pasta de vocês, para que vocês tenham acesso. Então é muito melhor você utilizar a referência do autor do que o APUD, certo? Mas, se você não tiver o material, e se você estiver utilizando o APUD, você tem que citar o Mota com o ano dele e o Papert com o ano que está na obra do Mota. Tá certo? No ano que... Que Certo, está lá certo. na obra do Mota. Então, você vai lá Então, se nas ele usar o da década de 80, eu Isso. tenho que usar perfeito. Isso. Certo. Inclusive, esse material que chegou para mim, ele é de 1986. Então, você pode dizer, Papert, 1986, pensa isso, né? Eu gostaria, professora, se fosse possível, de ter melhor. acesso, sim, viu? É melhor. Está certo. Tá bom? Tudo bem, então. Tá ótimo. Então, vamos lá para as nossas conversas aqui. Então, só para a gente se situar no tempo e no espaço, né? Então, vamos lá. A proposta de pesquisa: desenvolver, aplicar e testar uma sequência didática, com os estudantes desenvolvendo seus próprios MADEs, e aí vocês vão entender o que é MADE hoje, né? Aleluia! Utilizando um jogo, um livro-jogo, a fim de verificar como ocorre a aprendizagem do conceito de fração ou do conceito de independência do Brasil, com base teórica no construcionismo e na tecnodocência e com base metodológica na pesquisa do DBR. Gente, eu fiz uma alteração de data aqui, porque eu não sei por que cargas d'água. Quando fiz esse planejamento, coloquei 5 semanas para outubro. Eu estava olhando agora e falei assim, não, mas outubro só tem 4 semanas, ou seja, 4 sextas-feiras que a gente vai se encontrar, né? E aí eu acabei tirando essa coluna aqui de outubro, tá certo? A gente vai continuar trabalhando agora com a epistemologia e a ontologia da tecnodocência e do MADE, né? E em novembro é que a gente vai fazer a escrita da justificativa, seguido aí das questões mais pragmáticas da pesquisa, né? A pergunta, os objetivos e a escrita da metodologia. Inclusive, eu dividi aqui em 3 dias a escrita da metodologia, porque ela é densa, então vocês precisam entender, assim, devagarinho, como é que essa metodologia vai acontecer e todos os detalhes dela, mas, assim, se preocupando, vocês vão entender agora, ainda mais para frente vocês vão entender mais ainda, e quando vocês forem aplicar, vocês vão entender mesmo, tá certo? Então, não se preocupem se ficarem inseguros ou tiverem dúvida, tá certo? Faz parte. Muito bem. Aí, a gente vai estar trabalhando, então, hoje, com a epistemologia da tecnodocência e do MADE. E é interessante porque esse material é nosso. É do Robson e meu, tá certo? Luciana de Lima. E vocês não vão encontrar essa epistemologia navegando pela internet. Então, vocês estão direto na fonte. Então, o que eu vou informar para vocês hoje, né, no nosso encontro, é o material que vocês vão ter em mãos para escrever, tá certo? Então, vai ser a primeira vez que alguém vai falar um pouco sobre essa epistemologia da tecnodocência do MADE, tanto para você, Calisa, quanto para o Rivelino, né? Então, depois disso, depois de vocês, as pessoas vão poder olhar para esses elementos epistemológicos, né, e vão beber da água de vocês, tá certo? Então, nem no livro que a gente escreveu sobre tecnodocência a gente fala sobre essa epistemologia, tá? Então, assim, é uma responsabilidade grande, mas também é uma liberdade maior que vocês têm para escrever o texto, tá certo? Então, vocês vão trazer um histórico da tecnodocência e do MADE, eu vou apresentar esse histórico para vocês hoje. As necessidades educacionais da tecnodocência e do MADE também vou apresentar, né? Como a tecnodocência e o MADE são utilizados para o ensino e a aprendizagem do conteúdo científico escolhido. Esse aqui tem material que já foi produzido, tá certo? Então, existem alguns artigos que foram publicados. Eu deixei elencado alguns para vocês. Facilidades ou vantagens da tecnodocência e do MADE, né? Uma coisa assim que
a gente traz, né, de uma maneira implícita e os problemas e desvantagens da tecnodocência e do MEID que eu posso estar trazendo para vocês, né? Eu acho que eu não coloquei nos slides de hoje, mas se for o caso, se vocês sentirem necessidade, eu acrescento, né, problemas que a gente pode ter. Inclusive, eu posso até falar sobre isso, mas nada melhor do que está escrito, né? E vocês vão, naquele mesmo formato, escrever um texto com 3 ou 4 parágrafos para falar sobre esses elementos. Então, para que isso aconteça, eu vou apresentar, então, a ideia da tecnodocência do MEID para vocês. Tudo que eu falar hoje, eu vou meio que repetir na próxima sexta-feira, acrescentar algumas coisas, né? E algumas coisas vocês não vão precisar para epistemologia. Então, eu vou falar coisas a mais, né? E talvez algumas coisas de menos, tá bom? Mas aí a gente vai se regulando. O que é tecnodocência, o que é MEID, aparece na ontologia, né? Então, vocês não vão precisar escrever sobre isso agora, embora eu tenha que explicar, tá bom? Então, deixa eu sair desse e ir para esse. Esse mesmo. No YouTube da Tecnodocência, existem algumas palestras que eu falo coisas semelhantes a essas que eu vou falar aqui, tá certo? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha e ver alguma coisa que possa acrescentar, mas eu vou tentar direcionar o que eu vou falar hoje agora para vocês, para aquilo que vocês precisam para escrever, tá bom? Então, eu vou tentar fazer esse trabalho. Então, vamos lá, vou falar sobre tecnodocência e sobre MEID, nessa ordem aqui. Então, vamos lá. A gente fala uma coisa assim, né? O que levou a gente a pensar sobre o conceito de tecnodocência e a desenvolver essa teoria que a gente está em processo de desenvolvimento ainda, né? Então, o primeiro problema que nos chegou foi a ideia da fragmentação dos saberes. Então, eu fiz licenciatura em matemática, né, em 1990 até 94, e o que aconteceu? Eu percebia que na minha formação como professora de matemática, né, eu vivenciava essa fragmentação. Então, eu tinha uma disciplina de álgebra, eu tinha uma disciplina de geometria, eu tinha uma disciplina de didática e os professores dessas disciplinas não conversavam e na hora da sala de aula eu precisava juntar todas essas ideias, né, num lugar só e eu tinha que fazer isso sozinha na base da tentativa e erro, né? Então, essa fragmentação do saber, ela faz com que a gente não aprenda de fato aquilo que a gente precisa para estar em sala de aula, né? Então, eu como professora me sentia incompleta, né, porque ninguém me ajudou a fazer a costura desses conhecimentos, desses saberes, né? Tive que fazer isso sozinha. E isso não é uma coisa que aconteceu só comigo, obviamente. Muitas pessoas ainda passam por isso, né? Então, esse problema da fragmentação dos saberes é uma das necessidades que se teve para o desenvolvimento da ideia de tecnodocência, tá certo? A gente pensar de que forma, né, a gente pode utilizar as tecnologias para poder juntar essas áreas do conhecimento em um lugar só, de forma interdisciplinar ou transdisciplinar, tá? Então, esse é um primeiro. O segundo é que eu também percebi na minha formação, e até hoje eu percebo isso dentro da UFC e fora dela, uma subutilização das tecnologias digitais da informação e comunicação na formação do professor. Então, os alunos de licenciatura muitas vezes saem da universidade sem saber como utilizar essas tecnologias na docência, porque as pessoas sabem como utilizar as tecnologias no seu contexto pessoal, né? Eu tenho um celular, eu uso vários aplicativos, eu entro em redes sociais, eu até gravo vídeo, coloco, né, no Instagram, eu até faço isso, faço algumas edições precárias, mas uso o Canva, né, e faço uma série de coisas midiáticas, então tá tudo certo. Mas como é que eu faço o uso disso quando eu estou em sala de aula? Normalmente, as pessoas transferem a metodologia que elas utilizam comumente, né, para o uso da tecnologia. Então, se eu dou aula expositiva, dialogada, eu faço os meus slides, apresento para os meus alunos e faço a aula expositiva dialogada com os slides, tá certo? Então, não mudou nada em termos de metodologia do professor, né?
para um ganho de aprendizagem do aluno, muito embora as tecnologias estão sendo utilizadas. Então, existem alguns autores que dizem que as tecnologias em si, elas não mudam a forma como o professor atua em sala de aula, tá certo? Então, esse foi um segundo problema. A tecnodocência vem trazer algumas propostas para que os professores possam mudar as suas estratégias, né, didáticas para utilizar a tecnologia num formato diferente. E aí a gente bebe em algumas águas, né, para poder dizer que a gente está fazendo algo diferente daquilo que está sendo proposto normalmente, tá bom? Então, quais foram as necessidades, né, educacionais? Uma é essa fragmentação dos saberes que a gente acaba estudando e aprendendo as coisas tudo separado, né? Então a história está separada da matemática, está separada da química, está separada da biologia, tá certo? Das outras, das demais, da educação física, por exemplo, né? E essa é uma necessidade de a pessoa quando vai olhar para o mundo olha de uma maneira complexa e holística. A gente olha para o mundo como um todo, né? Não olha de forma fragmentada, né? Mas a gente acaba aprendendo assim, tá certo? Sob a justificativa de que é mais fácil, é mais didático, quando na realidade, né, a gente está perdendo bastante com essa fragmentação hoje em dia, tá bom? E o outro aspecto de necessidade que a gente tem é que as tecnologias precisam estar incorporadas no processo de ensino-aprendizagem para que as pessoas possam aprender de uma maneira mais dinâmica, né, fazendo uso de toda a potencialidade que as tecnologias digitais trazem, né? Então, os alunos podem criar muitas coisas fazendo uso dessa tecnologia. E eu posso, em sala de aula como professora, possibilitar esses momentos de criação e desenvolvimento. Né? Se eu crio materiais, né, a ideia é que eu aprenda melhor, de uma maneira mais significativa, o conteúdo de história e de matemática que eu preciso aprender. Tá bom? Então, sabendo disso, a gente trouxe uma ideia que foge dessa que está aqui. Então, eu sempre mostro esse slide para dizer para vocês que tecnodocência não é isso, tá certo? Tecnodocência não é a junção da tecnologia digital da informação e comunicação com a docência, tá certo? Não é simplesmente juntar uma coisa com outra, tá? Ela vai além disso. Então, o que a gente traz como definição aí da tecnodocência, né? Integração entre docência e tecnologias digitais da informação e comunicação, com base epistemológica nos modelos inter e transdisciplinares, por meio da utilização dos conhecimentos prévios dos docentes e discentes, para o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre os processos de ensino, aprendizagem e avaliação. Definição é assim mesmo, né? É um mundo de informações e ideias num lugar só, conciso, para a gente poder dizer tudo que a gente quer de uma vez. Mas cada palavra dessas, pode acreditar, cada palavra dessas tem um significado. Então, tá aqui, ó. Integração. O que a gente entende por integração? Integração é a gente colocar como a gente faz na integral da matemática, né? A gente faz somas sucessivas, né? De tal forma que a gente coloca a docência e a tecnologia misturada, que a gente não vai conseguir separar mais, tá certo? Então, a docência e a tecnologia, elas se juntam de tal maneira, né, que uma fica imbricada na outra e que a docência se transforma, essa é uma palavra muito importante, a docência se transforma a partir do uso e do desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação, mas também as tecnologias se transformam a partir das necessidades da docência. Por isso, a necessidade de se trabalhar com essa ideia do entre. Esse entre aqui é muito importante, porque ele é uma via de mão dupla. A docência interfere nas tecnologias e as tecnologias interferem na docência. Por isso, é uma integração. Uma se mescla na outra e a outra se mescla nessa uma. Tá bom? Então, essa integração entre é muito forte, vai além da ideia de junção, tá bom? A gente coloca que a base da tecnodocência, a base epistemológica dela, vai utilizar os modelos inter e transdisciplinares, tá certo? Então, a ideia de trabalhar com inter ou transdisciplinar é a gente conectar as diferentes áreas do conhecimento. Mas, professora, eu estou fazendo um trabalho onde eu estou trabalhando só o conteúdo de história, né?
Ou só o conteúdo de matemática. Eu falei, não tem problema se você não está fazendo um trabalho interdisciplinar, tá certo? Não tem problema. Ou um trabalho transdisciplinar. Primeiro, porque você sozinha, Calisa e Rivelino, vocês não vão conseguir fazer interdisciplinaridade sozinhos, tá certo? Vocês precisariam ter outros professores junto com vocês. É um erro muito comum as pessoas entenderem que interdisciplinaridade acontece dentro de uma pessoa só. Né? Falar, eu sou professora de matemática, eu vou trazer aqui a história, né, para falar sobre a história da matemática, e na minha aula de matemática eu abordo história e matemática. Isso é interdisciplinar? Não. Porque a interdisciplinaridade pressupõe muitas outras coisas, dentre elas uma aprendizagem mútua entre as pessoas que trabalham de forma interdisciplinar, tá bom? Então, assim, sozinha eu não vou trabalhar interdisciplinaridade. Tem problema? Eu posso usar o conceito de tecnodocência? Pode, porque você vai estar utilizando outros elementos. Por exemplo, por meio da utilização dos conhecimentos prévios dos docentes e discentes. Então, você vai atrás, na sua pesquisa, com certeza, de buscar esses conhecimentos prévios dos alunos de vocês. Tá certo? Então, como vocês vão buscar esses conhecimentos prévios e vão utilizar esses conhecimentos prévios no processo, então, vocês já estão trabalhando dentro de uma perspectiva da tecnodocência. E ainda, para o desenvolvimento de uma reflexão crítica, tá certo? E essa ideia de reflexão crítica, a gente se pauta em Foucault, tá certo? É uma reflexão crítica para pensar, né, a ideia dos dominantes e dominados, tá bom? Mas sobre os processos de ensino, aprendizagem e avaliação, no sentido da gente pensar em ensino, aprendizagem e avaliação de forma tramada, não é sozinho, né? Então, ensino pode ficar sozinho, aprendizagem pode ficar sozinha, avaliação pode ficar sozinha, mas na tecnodocência a gente faz essa trama para promover a construção do conhecimento, o protagonismo dos alunos e o desenvolvimento da autonomia. Tá bom? Então, esses 3 preceitos, eles também são muito importantes. Então, construção do conhecimento, protagonismo dos alunos e autonomia. Tá bom? Então, tá aí o conceito de tecnodocência mostrado para vocês na íntegra. Porém, a gente trabalha também com 10 princípios. E quando vocês forem montar a sequência didática de vocês vão precisar dizer, para cada intervenção que vocês vão fazer, ao todo são 10 intervenções, tá certo? Para cada uma, vocês vão precisar dizer qual é a dimensão de Papert, daquelas 6 dimensões, se não me engano, que a gente estava trabalhando da outra vez, e qual dessas dimensões vocês estão utilizando e quais desses princípios ou qual desses princípios vocês estão utilizando, tá certo? Então, só um adendo aqui já de antemão, antes de explicar cada princípio, é que vocês não precisam escolher todos os princípios para cada intervenção. Para essa intervenção aqui, esse princípio se encaixa mais. Para essa outra, esse princípio se encaixa mais. Pode escolher um princípio, 2, 3, quantos vocês quiserem. O fato é que vão ter que escolher pelo menos um princípio, tá bom? Então, vou explicar todos eles. O primeiro é que o professor também é um aprendiz. O segundo é que o professor e o aluno são parceiros. O terceiro é que o conhecimento deve ser construído. O quarto é que a construção deve estar pautada nos conhecimentos prévios do aprendiz. O quinto é que a base de integração dos conhecimentos deve ser inter ou transdisciplinar. O sexto é que o professor deve fundamentar a sua prática docente. O sétimo é que as técnicas e as metodologias devem ser flexíveis. O 8 é que o aprendiz é um desenvolvedor de processos, produtos e conhecimentos. O 9 é a docência se transforma com a integração das TEDx. E o 10º é as TEDx se transformam com a integração da docência. Vamos para cada um deles. Então, o professor também é um aprendiz, significa que em sala de aula e fora dela, né, o professor precisa estudar e precisa estar aberto para aprender com os alunos. Porque quando a gente pensa na ideia de aprendiz, né, do professor como aprendiz, a gente pensa numa ideia de horizontalização dessa relação que se estabelece entre professor e aluno. Então, a ideia é que o professor desça do palco, desça do pedestal e converse, né, com esse aluno, no sentido de também aprender com ele, porque o aluno traz outras vivências, né, outras experiências de vida e traz novos conhecimentos também, principalmente vinculados à tecnologia digital. O princípio 2 diz respeito à relação entre professor e aluno, no sentido de que professor e aluno são parceiros.
Quando a gente coloca isso, a gente coloca também dentro de uma visão política. O parceiro do professor não é o coordenador, não é o diretor. Né? O coordenador e o diretor são chefes e eles fazem exigências para o professor. Em sala de aula, a relação que precisa ser estabelecida de forma horizontalizada é com o aluno e no sentido de todos saírem ganhando no processo, né? A nossa preocupação é a aprendizagem do aluno, então a gente precisa estabelecer parcerias com esses alunos para pensar em termos de avaliação, em termos de nota, em termos de atividade, em termos de recursos. Se os alunos estão tendo dificuldade com alguma coisa, é importante que a gente escute e converse com eles as melhores maneiras para a gente poder modificar aquilo que a gente está tentando fazer em prol da aprendizagem desse aluno, dessa aluna, tá bom? Então é importante nesse princípio que eles sejam parceiros. O conhecimento deve ser construído, esse é o princípio 3, né? Então, a ideia é que o aluno, ele coloque a mão na massa, né? Lembra a história do provérbio, né? Do Papa, acho que eu estava mencionando agora há pouco, né? Então, vamos dar a vara para o aluno, né? Para que ele possa aprender a pescar, né? Então, ele precisa construir esse conhecimento. Então, é preciso a gente tomar um certo cuidado para achar que assim, ou é 8 ou é 80. Então, ou o professor chega na sala de aula e transmite todos os conhecimentos possíveis, ou então o professor chega na sala de aula, não fala nada, não explica nada, né, e assim vai. A ideia do conhecimento ser construído é que a gente começa o processo de ensino-aprendizagem fazendo com que os alunos pesquisem, vão atrás das informações a partir de desafios que a gente lança para eles. Depois que a gente lança esses desafios, que eles vão atrás da informação, né, a gente vai mediando esse processo no sentido de questionar, de responder algumas perguntas, né, de fazer essa coisa fervilhar na cabeça dos alunos enquanto eles estão construindo o conhecimento que eles precisam construir, tá certo? Então, a ideia é o caminho do meio. Nem repassar todos os conhecimentos para os alunos, nem ficar calado e não dizer nada para os alunos, né? É deixar que eles façam as coisas a partir dos desafios que vocês lançam, né? E ajudar os alunos nesse processo com as dúvidas que eles vão trazer, né? E aí a gente pode dar algumas respostas, pode fazer novas perguntas. Você vê que o aluno está errando alguma coisa, você fala, olha, tem certeza que esse aqui, presta atenção, olha, quando a gente faz isso, normalmente dá isso, o seu não está dando, o que está acontecendo, né? Por que você está indo por esse caminho, tá certo? Então, é uma coisa assim da gente questionar o aluno no sentido de ajudá-lo a pensar. O princípio 4 é a construção deve estar pautada nos conhecimentos prévios do aprendiz. Então, independentemente do que a gente está fazendo em termos de pesquisa, a gente aplicar um questionário de sondagem, um questionário inicial com os alunos, é fundamental para a pesquisa, sem dúvida, mas é fundamental para o professor, para que ele possa compreender o que é que os alunos já sabem, o que eles não sabem, ou quais são os erros que eles cometem em relação àquele conteúdo que a gente está trabalhando, tá? Você pode, eu falei questionário aqui, mas você pode aplicar como professor de diversas maneiras. Na pesquisa, a gente vai aplicar um questionário mesmo, tá certo? Porque a gente precisa desses dados concretos. Mas você fazer perguntas para os alunos e anotar na lousa, por exemplo, já está indo atrás desses conhecimentos prévios do aprendiz e eles já vão mobilizando as ideias mentalmente, tá? Essa é uma prerrogativa da teoria do Ausubel, que eu vou já falar para vocês. A base de integração dos conhecimentos deve ser inter ou transdisciplinar, está aqui no princípio 5, é uma ideia de Japiaçu, que eu também vou mostrar para vocês já, o autor, tá bom? Mas é como eu falei, não há uma obrigatoriedade de você fazer um trabalho interdisciplinar se você for trabalhar com tecnodocência, tá certo? Mas, se você for fazer a interdisciplinaridade, você tem que ter ciência de que você não pode fazer a interdisciplinaridade sozinho, nem a transdisciplinaridade, que é a prima direta dela, tá bom? Como a gente não vai trabalhar com isso, então não vou me ater nas explicações. O princípio 6 tem a ver com o professor fundamentar a sua prática docente. Então, é muito importante que o professor, quando vai utilizar uma determinada didática, uma técnica, estratégia, metodologia, ele esteja ciente do que ele está fazendo. Então, assim, eu vou colocar meus alunos em uma roda, né, em um círculo.
Ok, por que você vai fazer isso? Por que é importante fazer isso? Né? Vou colocar meus alunos para trabalhar em grupo. Por que é importante trabalhar em grupo? Né? Vou colocar os meus alunos para pesquisarem na internet o conceito de fração. Por que é importante fazer isso? Né? Eu estou me pautando em que autor para fazer isso? Tá certo? Então, essa é uma coisa muito importante que o professor deve ter em mente. O pesquisador, então, nem se fala, né? As técnicas e as metodologias devem ser flexíveis, né? É o que a gente coloca no princípio 7. Então, é muito importante que eu estou utilizando uma determinada metodologia com essa turma desse ano. No próximo ano eu vou utilizar essa mesma metodologia. Mas será que vai dar certo? Será que vai caber? Né? Acontece muitas vezes da gente se organizar para uma metodologia, para uma didática, uma técnica, uma estratégia, para os alunos de um ano, né? De um semestre, e no outro, né, serem alunos completamente diferentes e não conseguirem aprender naquele formato. Então, a gente precisa, né, modificar as nossas estratégias, né, conforme a gente for estar trabalhando. No caso da pesquisa, vocês vão utilizar uma metodologia, uma estratégia específica, e essa flexibilidade, ela vai ser aparente porque vai ser diferente do que normalmente se faz, mas a gente vai ter que manter essa estrutura do começo ao fim, porque é uma pesquisa, tá certo? Então, o princípio 7, ele aparece assim de uma maneira en passant dentro da pesquisa de vocês. O princípio 8, no entanto, é o princípio que vocês vão mais trabalhar. O aprendiz é um desenvolvedor de processos, produtos e conhecimentos. Essa daí foi baseada no Papert, tá bom? Então, a ideia é que os alunos de vocês, eles desenvolvam os processos, né? Então, vou atrás dos conceitos, vou atrás dos fatos, vou atrás dos procedimentos que eu preciso, né? E, ao mesmo tempo, desenvolvam os próprios produtos. Então, eles vão desenvolver os livros-jogos deles e eles vão desenvolver os jogos deles, tá certo? Para que eles possam construir o conhecimento e eles possam desenvolver, né, a autonomia e trabalhar dentro do protagonismo, tá bom? Então, o princípio 8 é o princípio que vocês vão mais usar dentro das intervenções de vocês. O princípio 9 é que a docência se transforma com a integração das TEDx, então esse é um princípio muito forte também no trabalho de vocês, porque vocês vão estar utilizando uma docência diferente, né? Pautada em propostas diferenciadas, onde os alunos vão ser os construtores desse conhecimento, tá certo? Então, essa docência vai se transformar e vamos ver de que forma a aprendizagem desses alunos vai acontecer, né? Será que é bom, né, quando a gente transforma a docência para a aprendizagem dos alunos? A gente vai ver, né? É isso que a gente vai testar na pesquisa de vocês. E o princípio 10, que é o retorno, né? As TEDx se transformam com a integração da docência, é uma coisa que também vai estar mais en passant no trabalho de vocês, porque vocês não vão desenvolver um aplicativo, vocês não vão desenvolver um software onde vocês vão ajudar os alunos a aprender alguma coisa, tá certo? Então, a gente não vai mudar o Twine, a gente não vai mudar o WordWall, né, para promover uma aprendizagem diferenciada, tá certo? Então, apesar da tecnodocência preconizar isso, a gente não vai estar utilizando isso na pesquisa de vocês, tá certo? Então, o princípio 10 é um princípio que vocês não precisam contemplar nas intervenções de vocês, tá bom? Mas ele existe e ele tem essa característica. Caliza, é uma dúvida? Não, foi só porque eu tinha caído de novo, aí voltei. Ok, tá ótimo. Então, tá aí, olha, o primeiro referencial teórico que a gente utiliza é o de Hilton Japiaçu sobre a interdisciplinaridade, que é uma coisa que vocês não vão estar trabalhando na pesquisa de vocês, mas é bom vocês saberem, né? Dentro da epistemologia, é bom vocês citarem que isso acontece, tá certo? Que a gente está utilizando esse autor. E esse autor é um autor que já faleceu, mas é muito especial, porque ele é brasileiro e ele é nordestino, e ele é maranhense, tá certo? Então, eu acho que a gente precisa muito valorizar aquilo que é nosso. E essa ideia da interdisciplinaridade do Japiaçu é bem interessante, porque ele traz uma perspectiva na qual ele estabelece várias críticas ao ensino superior, né? E isso é muito bom, muito importante. Em relação ao segundo, que é o Ausubel, né, ele fala sobre a aprendizagem significativa.
E quando a gente traz a ideia dos conhecimentos prévios, é nele que a gente se pauta, tá bom? Então, o trabalho dele data aí de 1980, ele também já é falecido, ele é norte-americano, né, filho descendente de judeus, tá certo? E ele traz para a tecnodocência essa ideia de que a gente precisa aprender de forma significativa, ou na realidade é assim, quando a gente quer aprender de forma significativa, é importante que o novo conhecimento se ancore, essa palavra é muito importante, se ancore ao conhecimento prévio que a gente tem na nossa estrutura cognitiva, tá certo? E ele coloca que são de duas formas, de forma substantiva e não arbitrária. Então, a forma substantiva é quando a gente vai tentar entender o que é aquele conceito, né? Então, o que é o conceito de independência? O que é o conceito de fração? Então, ao invés de eu memorizar, independência é isso, fração é isso, ao invés de eu memorizar, eu retiro o significado principal desses conceitos e tento assimilar com as minhas próprias palavras o que isso significa, tá certo? Então, aprender de forma significativa é você tentar extrair a essência do conceito e não memorizar esse conceito tal qual ele é. E o outro aspecto da não arbitrariedade está muito vinculada à ideia de que a gente não tem controle sobre o processo de aprendizagem. Então, você quer que o seu aluno aprenda o que é independência, você quer que o seu aluno aprenda o que é fração, mas as conexões mentais que o seu aluno vai estabelecer na cabeça dele, na estrutura cognitiva dele, só ele vai poder gerenciar. E ainda, eu diria, às vezes nem ele, tá certo? Ou ela, né? Então, o professor ele não tem controle sobre o processo de aprendizagem do aluno. Ele tem responsabilidade, mas não tem controle, tá certo? Então, a gente pode, às vezes, se esforçar muito para o aluno aprender alguma coisa e o aluno se esforçar muito para querer aprender aquilo e não aprender, tá certo? Então, esse fato também é importante. E o Papert, tá aí uma fotinho dele, né? É o nosso referencial teórico principal, que eu falei para vocês, né, nas últimas 2 sextas-feiras, tá certo? Já expliquei bastante sobre o construcionismo. A gente traz muitos elementos, principalmente da ideia de construção do conhecimento, a partir do aluno colocando a mão na massa, dele ensinando o computador a fazer as coisas, né? Então, a partir disso é que o aluno vai aprender, vai desenvolver, né, a sua autonomia e vai trabalhar de uma forma protagonista, tá bom? Então, a gente já conversou bastante. E o Foucault, que traz as ideias de biopoder. Então, aqueles 2 primeiros princípios, né, e se você for observar, é permeado dessas ideias, né, Foucaultianas. Então, essa ideia da relação de poder, para nós, é muito interessante no sentido de fazer com que esse poder ele não fique só na mão do professor, mas ele também fique na mão do aluno, tá certo? A partir do momento que o aluno vai construir o seu próprio material, ele tem o poder de decidir, né, quais são as cores, quais são os conteúdos que ele vai estar colocando lá, quais são as palavras que ele vai utilizar, certo? Então, ele vai ter o poder de decisão sobre aquilo que ele vai fazer, isso é muito importante. A gente vai sair um pouco de cena, vai mediar o processo, mas a gente vai estabelecer um equilíbrio aí entre o poder do professor e o poder do aluno, né? Isso é muito importante para que a gente tenha um processo de desenvolvimento saudável, né? E um processo de aprendizagem saudável também. Porque se o poder fica só na mão do professor, é um problema, né? Segundo as ideias Foucaultianas. E se ficar só na mão do aluno, também é outro problema. Então, a gente precisa ficar o tempo todo colocando esse poder, né, indo de uma mão para outra, balanceando, né, tentando encontrar um equilíbrio dinâmico para que o processo possa acontecer, tá bom? Então, assim, vocês não vão estar trabalhando com as ideias explícitas de Foucault, mas dentro da tecnodocência esse elemento ele se faz presente, então é bom vocês conhecerem, tá bom? A gente tem o livro, tá certo? O livro Tecnodocência, Concepções Teóricas de 2019. Está aqui, ó, certo? Esse aqui é o da Caliza. E esse aqui é o do Rivelino. Tá certo? Então, vocês estão ganhando o livro da Tecnodocência, tá? Eu vou deixar o livro dentro de um envelope com o nomezinho de vocês e vou deixar lá na portaria com o seu Roberto. É a portaria aqui do bloco didático do Instituto Universidade Virtual, tá bom? Ele fica atrás do RU novo, do RU2, né?
tem uma ruazinha que vai dar do lado do RU, que vai dar direto no bloco. Aí vocês podem pegar. Acho que a Calisa já sabe porque ela frequenta aqui, mas o Rivelino não, tá bom? Então, estou deixando para vocês de presente os 2 livros, tá certo? Um livro para cada. Nele, a leitura na íntegra é muito importante, se vocês conseguirem ler, ótimo, mas eu tirei uma cópia do capítulo que vocês vão realmente precisar utilizar, que é afinal, que é Tecnodocência, eu já deixei aí em PDF para vocês, mas vocês vão ter o livro aí para vocês olharem, tá certo? Pronto, Calisa, você está aqui ou não? Você caiu? Eu acho que ela caiu. Aí não tem problema, eu vou continuar aqui então com a proposta do material autoral digital educacional, tá? Então, a gente chama de MADE ou a gente chama de MAD, como vocês preferirem. Eu particularmente não gosto de ficar trazendo o inglês para a língua portuguesa, mas dessa vez eu não tive como escapar, porque MADE é uma coisa muito interessante, no sentido de inglês ser feito à mão, feito por você mesmo, né? Tá certo? Então, é exatamente a ideia que a gente tem do material autoral digital educacional, tá bom? Então, o que é isso? Vamos definir, né? Todo e qualquer material educacional desenvolvido por um aprendiz, docente ou discente, utilizando um equipamento digital, conectado ou não à rede de informações, com criação, planejamento, execução, reflexão e avaliação, desenvolvidos individualmente ou em grupo, como processo ou produto de ensino, aprendizagem e avaliação, tá bom? Então, qualquer material educacional que for desenvolvido pelo aprendiz, então eu tenho um site, tenho uma rede social, né? Um grupo no Facebook, tá certo? Ou então um canal no YouTube, tá? Então, qualquer material que seja educacional, que for desenvolvido ou pelo professor ou pelo aluno, fazendo uso, né, de um equipamento digital que está vinculado à internet, tá certo? Ele vai ser um material autoral digital educacional, tá certo? Então, eu acho que não é muito difícil de entender isso. O processo do material, do desenvolvimento do material, né, do MADE, é esse que está escrito aqui. Então, a gente começa com a criação, depois a gente planeja esse MADE, depois a gente executa aquilo que a gente planeja no MADE, a gente reflete sobre aquilo que a gente produziu e depois a gente avalia internamente e externamente, tá certo? Então, a gente passa por todo esse processo aí, que é o que os alunos de vocês vão fazer na pesquisa que vocês vão desenvolver, tá certo? Então, lá na sequência didática, vai ter uma intervenção que é só para a criação do MADE. Então, em algum momento, né, eu não me lembro, acho que é na intervenção 3, os alunos da Calisa vão criar o livro-jogo e os alunos do Rivelino vão criar o jogo. Mas essa criação é ainda daquela coisa assim, mais coisas da cabeça, né? Então eu preciso pesquisar, preciso ir atrás, conhecer um pouquinho isso, conhecer um pouquinho aquilo, tá certo? Então é um processo de criação ainda. Depois que as ideias estiverem todas naquele tal de brainstorming, né? A gente vai para o planejamento, e aí eles vão montar o roteiro do MADE. O Rivelino sabe mais, porque ele está fazendo o projeto de extensão comigo, então ele mesmo já colocou a mão no roteiro do MADE, né? Então os alunos vão desenvolver um roteiro também do MADE deles. Depois que eles desenvolverem o roteiro, é que eles vão colocar a mão na massa, ou seja, no momento da execução que eles vão entrar no Twine para colocar lá as passagens do livro-jogo. É no momento da execução que os alunos do Rivelino vão entrar lá no WordWall e vão inserir as questões, né, do jogo, tá certo? Depois que eles fizerem isso, né, eles vão passar por um processo de reflexão a partir de uma avaliação interna que eles vão fazer. Então, eles mesmos vão jogar o próprio jogo, ou o próprio livro-jogo que eles criaram, né? Então, eles avaliam internamente e depois, né, em uma outra intervenção, eles vão colocar os colegas para jogar o jogo deles, tá certo? Então, o livro-jogo do grupo 1, por exemplo, vai passar para a mão do grupo 2. O livro-jogo do grupo 2 vai passar para a mão do grupo 3. A mesma coisa em relação ao WordWall, né, dos jogos desenvolvidos, tá bom?
ok? Então, esse processo ele é muito importante porque vai estar diretamente ligado às intervenções que vocês vão fazer na sequência didática, tá bom? Quais são os tipos de MAID que existem, né? Então, podem ser MAIDs audiovisuais, né? Então, vídeos, podcasts, né? São MAIDs, desde que eles tenham essa característica. Sejam produzidos por um aprendiz, professor ou aluno, né? Seja educacional e utilize um equipamento digital, tá? Tem que ter essa vertente. Rede social, qualquer uma. Facebook, as mais famosas, né? Instagram, TikTok, tá certo? Então, se criar qualquer coisa dentro da rede social que tenha essa característica, seja educacional e seja desenvolvido pelo próprio aprendiz, né? Então, está dentro da proposta do MAID. O livro-jogo, eu não preciso nem falar, vocês estão carecas de saber, né? Mas site, blog ou qualquer outra coisa. Olha, eu já tive uma vez um grupo fazendo slides interativos, tá certo? Que ficava dentro do Drive. E aí o slide era desenvolvido para que os alunos utilizassem conjuntamente o mesmo material produzido, né? Foi um material produzido pelo professor para ser distribuído entre os alunos e todo mundo usar aquele mesmo material, tá? No compartilhamento, tá bom? Então, é outra coisa que eu não coloquei aqui, mas pode ser, tá? Eu coloquei esse endereço aqui porque, se não me engano, esse endereço leva vocês para todos os meios que já foram produzidos na disciplina de tecnodocência. E aí vocês podem conferir lá alguma coisa diferente dessa que eu mostrei aqui, ou vocês podem olhar lá alguma ilustração, que se vocês depois quiserem trazer para o texto de vocês também pode, tá bom? Então vamos lá, né? O famigerado histórico foi a primeira coisa que eu pedi para vocês escreverem, é a última que eu estou falando. Mas está aqui, ó, histórico da tecnodocência e do MAID. Então, quando é que nasceu a tecnodocência? A tecnodocência, ela estava sendo gestada antes de 2013, tá certo? Mas o laboratório de tecnodocência ele foi criado em 2013 e ele não tinha esse nome, tá? Ele se chamava Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, tá bom? Mas dentro desse laboratório a gente já trabalhava com as ideias da tecnodocência. Então eu digo que o laboratório de tecnodocência já nasceu em 2013, tá certo? Em 2014 é que veio a tese com todo o embasamento teórico da tecnodocência, mas ainda sem o nome tecnodocência, tá? Que é a minha tese. É integração das tecnologias e currículo, onde tem aí os primórdios da tecnodocência. Nesse material da tese, eu trabalhei justamente com a ideia da transdisciplinaridade, com o uso das tecnologias digitais para a aprendizagem de conteúdos de ciências, mais especificamente biologia e química. Isso, biologia e química. Em 2015, a gente criou então a disciplina Tecnodocência vinculada ao Instituto Universidade Virtual. É a primeira disciplina do Instituto, tá? O Instituto tem um curso, que é o Sistemas e Mídias Digitais, mas não tinha até então disciplinas específicas do Instituto, tinha só as disciplinas do curso. Então, a gente foi aí o pioneiro na criação dessa disciplina, tá certo? E na primeira disciplina do Instituto, que foi a Tecnodocência. E em 2016, a gente teve aí a criação do grupo de pesquisa Tecnodocência, junto com a criação do conceito de MAID. Então, foi em 2016 apenas que o conceito de MAID foi trazido à tona. A gente colocava muitas vezes os alunos para fazerem coisas, mas isso que a gente está fazendo tem um mecanismo de funcionamento e a gente pode, então, criar digamos assim, um métier de trabalho, uma forma, uma metodologia, uma estratégia de trabalho e dar um nome para isso, batizar. E a gente batizou de material autoral digital educacional, só em 2016. Em 2017, a gente ampliou a proposta, né, da disciplina Tecnodocência para a disciplina Tecnodocência EAD. Então, essa disciplina também acontece dentro da UFC, totalmente à distância. É muito importante vocês terem em mente que tecnodocência, antes de tudo, é um conceito, tá certo? Mas a gente utiliza esse nome tecnodocência em várias frentes. A gente utiliza no nome do laboratório, então o laboratório, a tecnodocência é um conceito, mas também é um laboratório, tá certo? A tecnodocência também é uma disciplina. Ela é uma disciplina presencial, mas também é uma disciplina à distância.
a Tecnodocência também leva esse nome no grupo de pesquisa, tá certo? Então, vocês vão acrescentando aí, né, várias informações a respeito da tecnodocência. Então, ela nasce como um conceito, né? Mas a gente tem aí várias situações que a gente utiliza o mesmo nome tecnodocência, tá? Em 2018, a gente tem, então, a criação do site da Tecnodocência e os projetos de extensão, que é o Grupo de Estudos em Tecnodocência, que a gente chama de GET, e o projeto de extensão MADE, que está vinculado aí à criação de MADE. Então, a gente traz essas ideias para fora dos muros da universidade. Então, a gente abre, né, a proposta para outras pessoas conhecerem e participarem. Pode participar qualquer pessoa, né? A gente, como trabalha com tecnodocência, pensa em professores, com certeza. Mas existem pessoas que não são professores e que querem pensar um pouco fora da caixinha, né? E aí vêm e participam dos projetos, não tem problema nenhum, tá certo? Fala assim, olha, eu sou um administrador de empresa, eu quero aprender um pouco mais sobre essa perspectiva aí. Então, pode participar, não tem nenhum problema, tá certo? Mas a ideia da tecnodocência é voltada para a formação de professores, tá? E em 2019 teve o lançamento do livro da tecnodocência, que é esse que eu vou deixar para vocês, tá certo? Aqui, ó, deixei o endereço, né, do Padlet, tá certo? Que vocês podem acessar direto no site da Tecnodocência. O site da Tecnodocência eu sempre deixo no final dos nossos materiais, vocês entram lá e procuram no ícone branco, Tecnodocência, lá embaixo, no lado direito da tela. Clicando lá, vocês vão ter vários outros detalhes sobre esse histórico da tecnodocência, se vocês quiserem utilizar. Esse aqui já é suficiente, tá? Mas, depois, quiserem aprimorar um pouquinho mais, tá aí a informação. Tá aí, ó, o site é tecnodocência.virtual.ufc.br, tá bom? Então, lá vocês podem acessar esse histórico, como eu falei, no ícone branco que fica lá embaixo na tela do lado direito, que chama Tecnodocência, sim, a mesma logo, só que a logo toda branca, tá bom? Muito bem, eu acho que a Calisa não está mais por aqui, por conta de problemas mesmo, deixa eu ver aqui. Ok. Eu acho que foi, na realidade, o meu Meet que caiu, mas tudo bem. Tá gravado, né? E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não tem problema, vocês me encaminham pelo WhatsApp, tá certo? O que vocês têm que fazer, então, agora é o seguinte. Tá aqui, ó. Epistemologia da tecnodocência e do MADE, né? Ó, para o dia 20/10, estou tirando aqui, já estamos nesse dia, né? Então, vocês vão escrever sobre o histórico da tecnodocência e do MADE, sobre as necessidades educacionais da tecnodocência e do MADE, como a tecnodocência e o MADE são utilizados para o ensino e aprendizagem do conteúdo, no caso da Calisa aqui, de Independência do Brasil, as facilidades ou vantagens da tecnodocência e do MADE e os problemas e desvantagens, né? Eu não falei hoje sobre os problemas, mas eu me comprometo a falar sobre isso na próxima sexta-feira, tá certo? E aí vocês complementam o texto, tá? O que eu deixei de referência para vocês? Tem o capítulo do livro Tecnodocência, que já está em PDF, mas vocês acessam pelo livro também, e alguns artigos publicados, né? Deixei aqui 1, 2, 3, 4, 5, para vocês terem acesso a essas informações, ó, como a tecnodocência e o MADE são utilizados para o ensino e aprendizagem, né? Não vai ter sobre o conteúdo de Independência do Brasil, com certeza, e nem sobre o conteúdo de fração, mas vocês podem mostrar como é que ele está sendo utilizado para o ensino e aprendizagem em geral, tá? E eu deixei algumas dissertações e TCC que também ajudam a responder essa questão aí, né? E também, eu deixei 4. E também ajuda vocês a pensarem nas facilidades ou vantagens da tecnodocência e do MADE, tá certo? Ok? Então, como eu falei, dúvidas, aperreios, me mandem durante a semana. Só tem um detalhe para essa semana específica. Eu estou com 3 bancas, tá bom? Então, eu vou estar muito, muito, muito ocupada. Isso não significa que eu não possa responder vocês, mas pode ser que demore um pouquinho mais, tá bom? Mas eu estou à disposição, desejo a vocês um excelente final de semana, viu? Tudo de bom.